Olá, pessoal. Vamos chegando para mais uma live, tirar dúvidas do grupo Princípio Vital, da comunidade Princípio Vital. Eliane, me fala aí, por favor, se está fazendo barulho. Boa tarde, a Criativa. Boa tarde, Berê. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, pessoal. Bom dia ainda aí, né? Boa tarde, bom dia, Neiva. Vamos começar e hoje não vamos demorar. Boa tarde, Juliano. Você tá muito sumido. Que saudade de ter você aqui para me fazer rir, rapaz. Boa tarde, Betinha. Boa tarde. Barulho de praia. Pô, não tô na praia, não. Queria eu fazer live da praia. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Elzinha. Vamos lá, gente. Hoje tem muita pergunta, viu? Disse, tem muita pergunta, então vamos atacar logo. Para quem está chegando, eu sei que tem muita gente começando a conhecer o tema duplo e TDT. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, Maria, Luzinete. Sejam bem-vindos. Para quem está começando, nós temos um grupo que se chama Comunidade Princípio Vital, que é um grupo do WhatsApp, onde eu dou informação sobre o duplo e sobre a teoria todos os dias. E às quintas-feiras nós abrimos o grupo para que as pessoas possam mandar as suas perguntas e toda sexta eu respondo através da live. Então, se você é novo e tem alguma pergunta que você considere que é uma pergunta boba, eu sempre digo, não existe pergunta boba ou pergunta inteligente. Tá? A sua dúvida pode ser a dúvida de outro. Então, se você está chegando agora, caindo de paraquedas, não quem já é do grupo, e quiser fazer alguma pergunta, você pode colocar aí no chat que eu vou responder. Olá, Su, olá, Eliane, Vila. Vamos começar, tá? O Eledo diz: bom dia, Cris. Pessoas que dormem com pets enfrentam algum problema no desdobramento do sono? Não, tá? A Aparecida Rita diz: olá, Cris, bom dia. Você já falou sobre, pode por gentileza indicar o vídeo? Desdobramento e experiências extrafísicas fora do corpo. Como o Dr. Jean-Pierre explica. Gratidão. Sim, as experiências de quase morte. Eu tenho um vídeo lá no YouTube, eu acho que fala duplo prazos de solução e EQM, mas você pode colocar por experiência de quase morte, você vai encontrar esse vídeo lá, tá? Já falei disso. E também na quarentena eu aprofundo, vou mais profundamente nesse assunto. O Marcos Gomes diz: bom dia, Cris, colegas do grupo. Se tudo no universo está desdobrado, os seres humanos são os únicos que possuem duplos, ou seja, a consciência de que são partículas divinas. Apenas tudo no universo está desdobrado, não são apenas os humanos que estão desdobrados, mas também os animais. Porém, os animais, eles não utilizam dos seus duplos para sobreviver. Essa atualização que nós fazemos a cada 2/3 de segundo não é realizada pelos pets, tá? E por contrapartida, eles sabem utilizar o princípio vital através das aberturas temporais, os seus instintos. Então, eles conseguem captar informações com muito mais precisão do que nós humanos, ok? Então, eles não precisam dos seus duplos para sobreviver, eles não estão atualizando informações. Tem um vídeo do Dr. Garnier que ele fala disso, que está na minha lista para poder traduzir, para poder dublar. Então, um pouco mais para frente, a gente vai ver ele mesmo falando disso, ok? Então, ele segue: quando um ser humano não realiza o propósito que trouxe à existência e se torna um parasita depois da morte, fica nessa condição por 25 mil anos. Em outras palavras, existe alguma coisa que podemos fazê-lo para ajudá-lo nessa condição, parasitando outras pessoas por 25 mil anos? Olha, eu não sei, sinceramente, o que acontece com os duplos quando se acaba esses 25 mil anos.
o Jean-Pierre não falou claramente disso. O que eu entendo, até pelas perguntas que já tive a oportunidade de fazer, é em relação ao que esse ciclo do desdobramento ele termina, muito possivelmente a raça que está vivendo também. Agora, os duplos, sendo parcelas imortais, eu acredito que eles seguem. E aí, eu não sei, aqueles que não encarnaram terão a oportunidade de encarnar, mas não é claro essa existência depois dos 25 mil anos, tá? Entendendo que 25 mil anos é o período realmente do ciclo e já é tempo pra caramba, né? Pra poder resolver o que tem que resolver, mas a gente ainda não entendeu nada. A Paty diz, bom dia todo mundo. Cris, como fazer os pedidos ao duplo quando envolve uma outra pessoa, como por exemplo meu marido? Exemplo, trocar de casa. Se esse não é o desejo dele, pode haver uma separação? Então, eu não entendi, Paty, como que você coloca aqui. Primeiro que a gente não faz pedidos que envolvem, pedidos para outras pessoas, tá? Agora você está falando de que você pede uma coisa que envolve outra pessoa. Então, primeiro, não devemos pedir por outras pessoas. E segundo, se isso envolve outra pessoa, essa sua solicitação, esse seu desejo, ele precisa não fazer mal a nenhuma só pessoa. Agora, não sei se você coloca, quando você coloca aqui, se esse não é o desejo dele, ou seja, já está claro que isso não é o desejo dele, então é pior ainda, porque você está intervindo lá na vida, né, do outro. E aí, se pode haver separação, não sei. Não posso te responder porque não entendi muito bem, tá? Então, assim, não devemos fazer pedido para outras pessoas. Não devemos pedir ajuda tampouco a outras pessoas, sobretudo se essa pessoa não nos pediu ajuda. Combinado? O Marcos Gomes diz, creio que a questão da ajuda a terceiros gera em nós maiores dúvidas. É preciso conhecer em profundidade a teoria para entender quais são os limites dessa ajuda. Podemos cometer muitos erros com a boa intenção. Por isso pergunto, Cris, os pensamentos benevolentes direcionados a outras pessoas são o melhor caminho para ajudá-los? Sempre. A melhor forma de você dar ajuda a alguém é através do pensamento benevolente. Ele diz, podemos pedir ao nosso duplo que envie para essas pessoas que queremos ajudar pensamentos benevolentes e atualização do futuro melhor para elas? Não. O seu duplo não tem nada a ver com as outras pessoas, não tem nada a ver com nenhuma outra criatura. Então, a melhor maneira que você tem é realmente fazer através do pensamento benevolente. E, inclusive, se essa pessoa pede diretamente, formalmente para você ajuda, você vai poder ajudar com o pensamento benevolente. É essa que é a coisa do negócio, tá? É a nossa maior maneira de ajudar aos outros. A Érica diz, sobre o inconsciente coletivo. No caso, quando nascemos, pegamos qualidades, valores e mais algo que nos auxiliarão na nossa missão do inconsciente coletivo. Ok. Quando morremos, independente de nos reunirmos ou não com o nosso duplo, devolvemos o que pegamos e adicionamos mais qualidades, valores afins do que pegamos? Podemos adicionar o que existia, algo que não existia ou algo que não tinha nada a ver com o que pegamos? Sim. Ou apenas deixamos o que já pré-existe, pegamos formas mais intensas ou amenas, por dizer assim? Não. O que exatamente pegamos emprestado do inconsciente coletivo? Toda a forma que você é, o seu temperamento, as suas habilidades, as suas qualidades, os seus valores, tudo o que vai fazer, o que é necessário e imprescindível para que você possa executar o teu propósito aqui na Terra. Então, você, como eu falo das moléculas de consciência, como se fossem bolinhas de energia, nós então recolhemos tudo aquilo que é necessário para nós,
viemos para a Terra e por isso é tão importante que nós possamos manifestar aquilo que nós trouxemos em essência, porque senão a gente não está fazendo nada com esse conteúdo. E quando nós nos vamos, como nosso corpo físico se acaba, essa energia ela é devolvida sim para o cosmos. E aí com uma pegada nossa, que seria então o nosso legado, o que a gente está agregando, o que a gente está adicionando nesse inconsciente coletivo. Após 25 mil anos, esse inconsciente coletivo também é resetado como os potenciais do varal ou continua a existir disponível para um próximo ciclo? Então, como eu respondi na pergunta, acho que do Marcos, eu acredito que zera. Eu acredito que é uma nova era, uma nova oportunidade com novos seres e que tudo é zerado. Digamos que temos 25 mil anos para poder resolver as coisas da maneira que o Criador propôs. O Marcos Gomes volta a dizer: Cris, podemos conscientemente e intencionalmente alimentar esse inconsciente coletivo com pensamentos que sabemos que ficarão à disposição para qualquer pessoa atualizar? Sim. Tipo, vou enviar para a nosfera, o inconsciente coletivo, mente coletiva da humanidade, que alguém atualize um pensamento de cura natural para o câncer. É possível enviar pensamentos dessa natureza e com essa intenção? É o pensamento benevolente. Porque quando você coloca o que você quer, você está empregando a sua vontade. E se você está empregando a sua vontade, é ego. A gente não sabe o que cada um tem que passar aqui. Tá? Então, a maneira de você alimentar essa nosfera, esse inconsciente coletivo, é através do pensamento benevolente. Por quê? O pensamento benevolente é aquele que não vai fazer mal a nenhuma só pessoa, só vai trazer coisas benéficas e atualizações benéficas, ok? A Lacerda Hakiran diz: Cris, por que só dá para acessar o duplo à noite? E se eu for dormir à tarde, não posso acessar? Poder pode. Porém, quando nós dormimos à tarde, dificilmente... Tem 3 fatores que o Dr. Jean-Pierre não recomenda. Dormir à tarde. A primeira é porque dormir à tarde te retira um pouco da cota de sono que você tem naturalmente à noite. A segunda é que dificilmente nós entramos na fase REM, embora algumas pessoas entram e sonham e tudo durante a tarde. Então a dificuldade está porque no momento REM, da fase REM do sono, é que nós trocamos de corpos energéticos com o nosso duplo. E o terceiro, e aí é muito comum se vocês pararem para analisar, é que quando a gente dorme à tarde, a gente sonha, significa que a gente entrou na fase REM do sono, a gente tem pesadelo. Por quê? Porque a gente foi parasitado. A gente trocou de corpo energético com os parasitas e não com o nosso duplo. Isso por quê? Porque durante o dia, as energias que são enviadas pelo Sol, tá? Os raios que são enviados pelo Sol, eles vão de encontro à gravidade. E isso não permite que a gente faça o descolamento do nosso corpo energético de forma tão acelerada para que possamos ultrapassar o futuro e chegar ao passado onde está o nosso duplo. Então são por esses 3 motivos que que não é recomendado dormir à tarde. A possibilidade de você fazer de troca de corpo energético com o seu duplo é muitíssimo menor. Se você pensar só na energia, na questão gravitacional, a dificuldade é muito maior. Então, se a gente, quem não sabe controlar o seu adormecimento, já tem dificuldade de trocar de corpo energético com o duplo à noite, você imagina de tarde, onde essas energias estão influenciando diretamente, ok? A Marlene Elias diz: Cris, tudo bem? Antes de mais nada, obrigada pela disposição e ensinamentos que vem nos passando. Sou uma pessoa muito observadora, portanto, mais quieta. Por isso, ainda não tinha me manifestado no grupo. Mas gostaria de compartilhar um raciocínio para que você verifique se precisa de correções. Pensamento é energia. Vamos começar então. Pensamento é energia e informação. O nosso cérebro é apenas uma máquina decodificadora que transforma a energia em pensamento. Não.
O nosso cérebro é uma máquina que pega essa energia e informação e começa a desdobrar essa informação. Então, é como se você a cada pensamento estivesse recebendo um tema para você elaborar uma redação. Se você aceita aquele tema, você vai começar a desdobrar aquele assunto, a elaborar, a desenvolver. Então, o que a nossa mente faz é desenvolver essa energia e informação, ok? E aí ela segue. Se nosso cérebro não cria os pensamentos, sim que cria. Vamos lá. Eu crio a partir do momento em que eu estou fazendo essa elaboração. E por isso, na quarentena, a gente trabalha tanto para a gente ser rápido e poder pescar logo de cara a identificação, a qualidade dessa sugestão de pensamentos para que eu não crie, tá? Então, assim, quando você fala, eu não sei se quando você fala, se o nosso cérebro não cria os pensamentos, ou seja, não são as células nervosas que criam os nossos pensamentos, sim, são e não são. Porque, na verdade, ela não cria a origem, tá? Ela não cria do nada. Essa sugestão, esse tema inicial não é produto da nossa mente. Mas logo, essa elaboração, esse desenvolvimento, sim, é realizado pela nossa mente, ok? Mas se ela não cria os pensamentos, apenas decodifica a energia, transformando em pensamento, de onde vem essa energia que o nosso cérebro recebeu ou captou? Do futuro. A cada 2/3 de segundo, nós atualizamos informações, recebemos informações. E nós, para que você tenha uma ideia, nós temos em média 70 mil pensamentos por dia. Todos esses temas de pensamento são sugestões vindas de outros espaços-tempo. E sempre vão vir do futuro. Por quê? Porque o futuro é a nossa primeira abertura temporal. Nós estamos no presente, que está no meio de outros 2 tempos do desdobramento do tempo. Então, a primeira porta, quando nós abrimos a nossa primeira abertura temporal, está dando para o futuro. E é dela que eu extraio informações e capto informações pelas aberturas temporais. Já sejam para minha sobrevivência a cada 2/3 de segundo, ou seja, por intuições, premonições, vidências, ideias, e sugestões de pensamento. Então, todas as informações eu capto do futuro. Agora, aí tem o porém. No futuro, existem 2 classes de seres. Os parasitas, que não tem nada a ver com o nosso propósito, e tem os amigos do duplo. Quem me dá essas informações? Isso aí vai depender da qualidade, da frequência que você está vibrando, ok? Porque são faixas e eu não tenho como vibrar no ódio e conectar com o amor. Então, eu preciso estar em uma frequência, que no caso, Jean-Pierre, com todo o seu conhecimento, inclusive em mecânica de fluidos, traz pra gente a excelência da energia da benevolência. E aí ela segue. Essa é uma pergunta importante, vale lembrar que o Garnier ensina sobre o tempo, sobre como perdemos e recebemos, ou seja, trocamos de energia através do pensamento no tempo nulo, ou no tempo imperceptível, exato. Então, no tempo imperceptível, recebemos a energia e o nosso cérebro apenas decodifica em pensamento. Ao fazermos isso, nós criamos um futuro. Exato. É realmente incrível isso. Nosso tempo é feito de instantes imperceptíveis entre os tempos perceptíveis, tempos que aparentemente são nulos. E justamente nesse tempo imperceptível, o nosso cérebro transforma essa energia e informação em pensamento, criando assim o futuro potencial. Então, temos que aprender a não decodificar essa energia que nos chega. Primeira coisa é saber selecionar na hora que essa informação chega. Como são 70 mil pensamentos, por isso a gente na quarentena da benevolência trabalha a rapidez
com que nós identificamos esses pensamentos, porque é justamente aí que reside o nosso livre-arbítrio, onde nós vamos selecionar, então decidir o que é que fica na nossa mente para ser decodificado e criar potenciais futuros, ou aquilo que nós vamos retirar. Precisamos ser rápidos e ser observadores de nós mesmos. E ela diz: assim como sentimos a picada da agulha, antes de sermos picados, devemos perceber a energia do pensamento que captamos com outro tipo de pensamento ou benevolência, como diz Garnier, pense fazer aos demais aquilo que você gostaria que os demais pensassem em fazer a você. Fazendo isso, estamos usando a nossa máquina, o cérebro, para transformar uma energia não boa em algo bom e criar futuros potenciais melhores ao mesmo tempo. Passaremos dessa forma a receber ou ao trocar energia de pensamento, não mais com os parasitas, mas do nosso duplo ou seus amigos do futuro. Do duplo não, tá? Porque com o duplo eu só troco de energia e informação à noite, quando eu troco de corpo energético com ele. Mas sim, alterando essa frequência que eu estou vibrando, não acatando esse pensamento, essa sugestão de pensamento maléfico, eu não consigo vibrar numa frequência onde a minha conexão vai ser com os amigos do meu duplo. Praticando isso durante o dia será mais fácil manter o controle do pensamento e também antes de dormir para conseguir uma energia ainda mais potente para fazer a troca com o nosso duplo no sono REM. Quando o nosso último pensamento consciente deve ser de benevolência, exatamente. Uma última observação. No mesmo instante em que entendi que o Garnier tenta nos ensinar, passei a sentir mais pensamentos intrusos, ou seja, não bons. E tive até um pesadelo, coisa que não tinha há muitos anos. Aqui lembro que você falou, Cris, que ao tentarmos mudar essa dinâmica, nós seríamos ainda mais parasitados. Desde já agradeço a sua atenção. Exatamente. Quando nós decidimos, gente, assumir o controle daquilo que se passa na nossa mente, os parasitas que viveram trocando de energia e informação conosco durante toda a vida, eles não vão deixar barato. E aí nós vamos sim ser alvos de mais parasitagem ainda. A Rita diz, no meu entendimento e no meu coração, sem rebeldia ou confrontamento, eu creio profunda e completamente na TDT. Não apenas porque foi comprovada cientificamente, pois para mim isso é apenas uma necessidade física da 3D. Creio porque tenho experimentado no meu corpo, na minha mente, na minha vida, as atuações benéficas do meu duplo e seus amigos, e agora também os meus. Todavia, ainda creio em outros princípios e conceitos decorrentes também de experiências físicas, energéticas e mentais anteriores. E embora você tenha solicitado que esqueçamos tudo o que havíamos aprendido antes, a fim de que compreendêssemos melhor a teoria, consigo articular a minha velha forma de compreender o mundo e a mim mesma com a teoria. Inclusive, consigo estruturar os meus trabalhos como terapeuta e apometria sobre os auspícios da TDT. Na verdade, não se trata bem de uma pergunta, e sim de um agradecimento profundo ao amado cientista, portador da boa nova, e a vocês que compartilham a divulgação dessa ciência que ampara, esclarece e ensina autodefesa energética. Exatamente, Rita. Assim como melhorar, transformando o planeta através da benevolência. Obrigada a você por estar. A Cláudia Azevedo diz, Cris, bom dia, gostaria que falasse um pouco mais sobre os pensamentos benevolentes, como mantê-los, e também que fale um pouco mais sobre dormir. Tenho muita dificuldade para dormir. Penso certinho nas coisas que quero, mas quando vejo, o sono passa e fica difícil controlar os pensamentos novamente. Cláudia e para todos os outros. Eu faço um workshop, o próximo vai ser no dia 20 de agosto. O link vocês já encontram lá na minha bio. Eu faço um workshop que é um workshop duplo para iniciantes. É um encontro comigo de 3 horas, sempre feito num domingo à tarde, para que todo mundo possa participar. Nesse workshop, vocês vão conseguir entender, eu vou passar para vocês os conceitos básicos para que vocês tenham condições de, a partir desse dia, começar a implementar
os conhecimentos da TDT no dia a dia de vocês, para quem tem interesse em resolver algum tipo de problema e para quem tem interesse em começar a utilizar os conhecimentos como filosofia de vida. Então, assim, hoje, Cláudia, no meu YouTube, eu falo bastante disso, né? E a gente tem, além do workshop do duplo, a gente tem a quarentena, que também já estão abertas as inscrições para a próxima, será em setembro. Então, lá no link da minha bio no Instagram você encontra os links. E eu recomendo, Cláudia, que você leia, que você entre lá no site www.abenevolencia.com.br, porque lá eu explico tudo. A questão de você, como você vai manter, é uma questão de prática. A gente precisa se manter, volto a falar, se manter numa excelência de frequência, que é através da benevolência, para que nós possamos nos conectar apenas durante o dia com os amigos do duplo e não com os parasitas. Agora, fazer um pensamento benevolente se esse pensamento não fizer mal a nenhuma pessoa e se essa pessoa se alegrasse em ouvir isso que você está pensando, é um pensamento benevolente. Pensar em uma habilidade, em uma qualidade, inclusive essa semana a gente está soltando um e-mail falando profundamente da benevolência, fiquem atentos porque quem está inscrito na minha lista de e-mail vai receber esse conteúdo que uma das minhas meninas do meu time preparou com muito carinho. Ela escreve muito bem. Então vai ser assim um presente para vocês, falando especificamente da energia da benevolência. Fiquem atentos. E é simples, mas não é simplório. Por quê? Porque eu preciso, para que isso realmente, para que eu vive sempre na frequência da benevolência, eu preciso que isso se transforme em um hábito. E um hábito eu só consigo através da prática. Por isso, as quarentenas da benevolência. E além disso, lá na quarentena, a gente trabalha muitas outras coisas, tanto a nível mental quanto a nível energético, para a gente ficar rápido nessa pescagem de pensamentos, para a gente ser mais rápido do que os parasitas, para a gente limpar o nosso coração, para a gente entender como esses pensamentos benevolentes precisam ser tão genuínos, porque não adianta eu querer fazer da boca para fora e eu não estar empregando energeticamente, mental e emocionalmente essa verdade. Então eu preciso que o pensamento benevolente seja algo verdadeiro para que eu possa viver os benefícios dessa energia. Então, o procedimento tá aí nos meus posts, nos meus vídeos, é prática. Você pode conseguir sozinha? Pode perfeitamente conseguir sozinha. Eu consegui. Eu não fiz nenhuma mentoria e quando decidi implementar realmente isso na minha vida, eu comecei a fazer. Vai dando os escorregões. Óbvio que se eu tivesse alguém para pegar na minha mão e me ajudar nisso, seria muito mais facilitado, mas não tive e consegui. Então, todos podemos conseguir transformar o pensamento benevolente em hábito. Mas, se precisar do meu apoio, a gente tem um programa que durante 40 dias, a gente trabalha todos os dias, encontro com o pessoal da quarentena todos os dias pela manhã. As gravações ficam durante 24 horas para quem não pode participar ao vivo. E ali a gente tem tarefa todo dia focado na benevolência. Então, quando você sai dali, você tem condições de continuar as outras quarentenas da sua vida com um nível de conhecimento muito elevado em relação à teoria e à benevolência e essa relação com o duplo, porque ali a gente faz o controle do adormecimento e o controle da benevolência o tempo todo. Porque precisa ser o tempo todo, porque a gente está o tempo todo trocando de energia e informação. Ok? Então, Cláudia, dá uma olhadinha lá no site www.abenevolencia.com.br e busca ver meus vídeos. Lá do YouTube tem mais de 200 vídeos já, gente. E posts, tudo que eu falo é sobre isso, ok? E controlar o adormecimento, isso também precisa virar um hábito. A Junair diz: bom dia, Cris, colegas de jornada. Eu também gostaria de entender melhor sobre a benevolência e como me preparar para o sono. Junair, se você ainda não participou do workshop, tá? É um valor ínfimo,
É um investimento muito pequenininho, tá? R$199, e você ainda pode parcelar em até 12 vezes. No dia 20 de agosto, eu vou estar fazendo esse encontro onde eu explico tanto passo a passo do adormecimento, que é essa preparação do sono, tá? Mas basicamente você ir dormir sem medo, sem dúvida e sem vontade, e fazendo o último pensamento consciente, que seja um pensamento benevolente, ok? Tem por trás disso uma explicação, que são as energias que a gente precisa se desvincular para poder acelerar a hora que o nosso corpo energético se descola do nosso corpo físico e que nós possamos, então, acelerar 2 marchas no tempo, ultrapassar o futuro e chegar ao passado, que é onde nos interessa, onde está o nosso duplo. Inclusive, para quem está chegando agora, o nosso duplo não é o duplo quântico, ele não é a nossa parte quântica, ele não é a nossa parte energética, ele é um outro eu vivendo em outro espaço-tempo, onde nós podemos trocar de corpos energéticos na fase REM do sono. Então, o único momento em que eu posso me comunicar efetivamente com o meu duplo é durante a fase REM do sono, ok? O Cleiton diz: olá, Cris, me preparei para o adormecimento, fiz um determinado pedido para o duplo e também realizei o pensamento benevolente, mas acabei adormecendo, sendo que meu último pensamento não foi tão benevolente e acabei sendo parasitado. Como fica em relação a esse pedido? Tenho que fazê-lo novamente para o duplo? Sim, tem que fazer novamente, tá? Se você tem a certeza que foi parasitado, porque você teve pesadelo e tudo mais, pesadelo sempre é um indício claríssimo, tá? Que você foi parasitado, precisa refazer. Fora isso, que também é uma pergunta muito recorrente, se eu faço um pedido ao duplo hoje, eu não preciso repetir o pedido, tá, gente? Se eu controlei meu adormecimento e deu tudo certinho, fiz o pedido, entrego e solto. A Ana Sauer diz: bom dia, Cris. Também gostaria de entender mais sobre o pensamento benevolente e como colocar em prática. Quarentena da Benevolência, as inscrições já estão abertas para a próxima, ok? Não tem outra, gente. Precisa... para colocar em prática, ou você decide fazer sozinho isso, na hora de dormir, sem medo, sem dúvida, sem vontade, controlar o último adormecimento. E controlar, ser rápido, se tornar observador de você mesmo, para pescar ele e usar o teu livre-arbítrio, decidindo antes de criar os pensamentos, ou seja, antes que a tua mente comece a decodificar essa energia e informação que foi sugerida do futuro, você então decidir o que fica e fazer pensamentos benevolentes para se manter nessa frequência de excelência. Ela diz o seguinte: tenho dificuldades para dormir, acordo várias vezes à noite, estou fazendo acompanhamento terapêutico para vencer a ansiedade e síndrome do pânico. Já venci a depressão, parei com os medicamentos, mas ainda falta mudar muitas coisas. Despertei a minha consciência há pouco mais de 2 anos, tenho 55 anos, portanto foram 53 anos. Grata por sua contribuição. Olha, Ana, na quarentena a gente faz um trabalho profundo, inclusive com algumas ferramentas e algumas técnicas que eu, que sou especialista em transtornos, aplicava nos meus clientes, tá? Então são ferramentas extremamente poderosas e eficientes. Eu te convido a entrar no site www.abenevolencia.com.br e você ler lá como é o programa. Lá você tem a descrição de como é o programa, o que a gente trabalha. Seria extremamente interessante, porque a quarentena ela tem 2 principais objetivos. O primeiro é eu manter uma relação saudável com o meu duplo, com a minha egrégora, né, com os amigos do duplo. Então, me manter nessa energia, nessa frequência ótima. E a outra, que também faz parte dessa primeira, é transformar a nossa mente ordinária em uma mente extraordinária. Uma mente ordinária é aquela que funciona no piloto automático. E uma mente extraordinária é aquela que pensa no que pensa. Então, todas as pessoas que têm transtornos, elas têm, asseguro, tá? Não tem dúvida, elas têm uma mente ordinária. Uma mente que funciona no piloto automático. Então, precisa reeducar a mente.
precisa desfazer esse padrão de decodificação da mente, esse padrão de pensamentos. Ali a gente trata isso especificamente, por quê? Porque nós precisamos ser mais ágil do que os nossos pensamentos, do que a nossa mente, para poder utilizar os conhecimentos da filosofia no nosso dia a dia. Então eu te convido, dá uma olhadinha lá no site, dá uma olhadinha no conteúdo do programa, mas ele é o ideal para você, tá? Muita gente com e sem transtorno tem conseguido resolver as suas questões, inclusive de insônias, tá bom? A Juliana diz: oi Cris, houve uma pergunta sobre a projeção astral em uma live. Entendi a diferença entre projeção astral e o sono paradoxal. A projeção astral, a consciência projeta e ao retornar tem consciência da experiência vivida. No sono paradoxal é a troca de corpos energéticos. Mas é possível trazer as memórias dessa troca de forma clara, como na projeção da consciência? Olha, na verdade, a troca de corpos energéticos traz muito mais informações do que uma projeção de consciência. Por quê? Porque todas as informações do teu corpo, das tuas células, da tua memória são alteradas. É nesse momento em que nós temos a capacidade de reordenar todo o nosso sistema. Por isso que Jean-Pierre fala que às vezes em uma noite, basta uma noite com um bom controle do adormecimento para que você restabeleça a ordem no seu corpo físico, no seu corpo mental, psíquico e na tua vida também. Porque a gente acaba atualizando coisas ruins na nossa vida, percalços, dificuldades, obstáculos. Nada mais é por conta da qualidade dos pensamentos que nós temos. Então, se eu tenho uma qualidade de pensamentos horrorosas, o que a minha mente está decodificando e automaticamente criando para eu viver e para qualquer um, vai ser coisas catastróficas. Então, na verdade, a projeção de consciência, você traz traz uma informação, mas a de corpos energéticos é infinitamente mais ampliada, digamos assim, ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no Instagram para ir respondendo também vocês aqui. Boa tarde a todo mundo, boa tarde. Vamos deixando aí o like, gente. Vamos ajudando a Cris. Vamos ajudando para o Instagram mostrar essa live para mais pessoas. A Simone tá aí. Hey, Cris. Hey, querida. A Gila diz: eu estava num outro vídeo do YouTube. Ai, se liga, Gislene. Não vi que era por Instagram. A Verinha diz: verdade, ter alguém que pega na mão faz toda a diferença. Eu fiz a quarentena com a Cris e foi transformador. Obrigada, Verinha. Realmente, quarentena me transformou, minhas ex-quarentenadas. A Verinha já fez workshop, já fez a quarentena. Ela fala assim: o workshop ajuda a entender muito sobre a teoria. A Cris entrega tudo que ela trabalha na quarentena. Vale a pena, gente. O valor é bem irrisório, gente. A Rita diz: gente, participar da quarentena tem sido um divisor de águas na minha vida. Cris, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. A Gila diz assim, Gila acabou de sair de uma quarentena minha. Ela participou da última quarentena. Eu tinha muito medo e pânico. A quarentena resolveu e me torna uma pessoa ligada nos pensamentos e na mente extraordinária. Eu acordo pondo os meus pensamentos na benevolência. A Indira diz: Cris, como a TDT vê a astrologia? A astrologia tem a sua importância por questão de posicionamento dentro dos astros, né? Eu estou, Indiara, pendente com vocês de fazer um vídeo falando da astrologia segundo a TDT. Então, esse posicionamento, onde o que seria o ancestral não, o que seria me esqueci a palavra. Ascendente, o nosso ascendente
É o posicionamento, seria relacionado com o posicionamento do nosso duplo. Então tem muito a ver, a TDT explica o fundamento da astrologia, mas não a astrologia como é vista hoje em dia, tá? Não é dessa maneira. É uma leitura, digamos, mais científica, ok? Então vamos seguir. A Márcia Almeida diz: Cris, boa tarde. São pensamentos benevolentes quando se pensa na natureza, na beleza das flores, nas árvores, no canto das pássaros, nos animais? Não. Pensamento benevolente é sempre para uma pessoa, ok? Pensamento benevolente. Isso não significa que eu não posso ter bons pensamentos, pensamentos positivos em relação a tudo isso. Então, pensamento benevolente é uma coisa e pensamentos positivos são outras. A segunda pergunta é: eu posso fazer pensamentos benevolentes para situações? Ou seja, eu vou viajar, eu posso pensar que tudo vai correr bem, me ver fazendo coisas agradáveis, me ver feliz, outras pessoas sorrindo para mim, me parabenizando de haver retornado também dessa viagem feliz. Isso não é pensamento benevolente, tá? Isso é pensamento positivo, deve fazer, mas não é pensamento benevolente. A terceira é: se alguém está doente, posso vê-la feliz? Não. Fazendo as suas tarefas no dia a dia? Não. E me alegrando pelos resultados dos seus exames? Não, porque você está metendo a sua vontade. Quando você mete a sua vontade, você está metendo o seu dedo no propósito do outro. Isso nem é pensamento benevolente, isso é querer ajudar de alguma maneira, mas não é. A TDT deixa bem claro: não se ajuda dessa maneira por conta da responsabilidade. Você atualiza, você vai ser responsável por tudo aquilo que acontecer com essa pessoa, por esse potencial que você está criando, ok? Ela continua: eu posso fazer pensamentos benevolentes para mim mesma, me sinto curada, me sinto feliz e realizado. O pensamento benevolente não é direcionado à própria pessoa, ok? Da mesma maneira que quando eu peço por mim, eu estou perdendo energia. Quando eu faço pensamento benevolente para outra pessoa, eu então estou jogando essa energia. A energia que volta para mim é uma energia multiplicada. Não se faz pensamentos benevolentes para nós mesmos, tá? Esses pensamentos de me sinto curada, me sinto feliz, me sinto realizada, são pensamentos positivos que não vão permitir você estar criando pensamentos potenciais negativos. Por exemplo, em relação à cura, eu sempre falo: acredite no diagnóstico, mas não no prognóstico. Por quê? A partir do diagnóstico, a gente começa a ter um monte de potenciais catastróficos. E para quem já fez a quarentena, que está aí, sabe que eu aprofundo mais sobre o efeito nocebo e placebo. Efeito nocebo e placebo é um efeito perfeitamente explicado pela teoria, e que eu explico na quarentena, onde as pessoas lá no finalzinho conseguem entender todo o trabalho que a gente vai fazendo de policiar para não criar pensamentos catastróficos, porque uma vez que eu tenho todos esses pensamentos, todos esses potenciais, na verdade, já estão criados, né? Só basta eu atualizar. E para atualizar, o que eu preciso? Pensar igual. Então, em relação a uma doença, pensar que você está bem, que nada de mal ou nada de pior vai acontecer com você, é a melhor coisa que você tem a fazer. Só que não existe pensamento benevolente para si próprio, tá? Fique claro. Caso esses exemplos sejam pensamentos benevolentes, não são. Eles são para se ter somente no período do dia para me blindar? Não. O pensamento benevolente, ou servem também para o último pensamento benevolente antes de dormir. Não servem, pensamento positivo não serve para pensamento benevolente, para o último pensamento consciente. Não serve, tá bom? Não serve. Vocês têm que entender que no momento em que eu estou pensando benevolente, eu estou fazendo a minha cabeça e todo o meu sistema, eu provoco a fabricação de uma energia potente, coisa que é diferente de um pensamento benevolente.
Então, nem empatia, nem gratidão, nem amor, porque tudo isso são emoções. Não provocam a energia através do pensamento, tá? Então, o último pensamento consciente precisa ser um pensamento benevolente. Nem um pensamento amoroso, nem um pensamento alegre, nem um pensamento positivo, combinado? A Verônica diz: Cris, que atitude devemos ter diante de situações difíceis da natureza? Chuvas, enchentes, tufões, incêndios. Pensamento benevolente também? Pode explicar o que seriam as melhores atitudes desses pensamentos? Verônica, eu recomendo que você veja a última entrevista que eu dublei do Garnier. Está lá no meu canal do YouTube, é a entrevista número 10. Nessa entrevista ele fala um pouco. A Terra, gente, ela utiliza da energia que está envolvida. Se nós, ao longo de 25 mil anos, fomos criando energia maléfica, né, fomos criando potenciais catastróficos, a Terra precisa extrair dessa energia que está disponível. E todas as enchentes, catástrofes, tufões, terremotos, tsunamis, tudo isso são consequências do que a própria humanidade criou ao longo de 25 mil anos. Então, a maneira que nós podemos fazer é equilibrar, ajudar o planeta nesse final do ciclo, onde todos os tempos estão em intercomunicação, é ajudar através do nosso pensamento benevolente a equilibrar. Nós não equilibramos somente a nós equilibramos também o planeta. Inclusive eu falo, antes de querer ajudar o planeta, antes de querer equilibrar o planeta, se equilibre você primeiro, porque senão você não vai ser ferramenta que vá dar sustentação real para nada e para ninguém mais. Tanto se você é terapeuta, se você não é, se você só é muito altruísta e você quer ajudar a humanidade. Se equilibre você primeiro. Então, a forma é através do pensamento benevolente. Pensamento benevolente é a chave para resolver qualquer problema, inclusive catástrofes humanitárias. Deixa eu beber um pouquinho d'água que a pessoa fala demais. A Gila fala, teve um dia em que eu consegui acordar ao deitar pensando benevolente. Se tivesse um foguete, teria comemorado. A mente extraordinária ganhou de mim. Vários aplausos e beijos. Que maravilha, que delícia. Márcia Almeida diz: Cris, desculpa, ainda não consigo entender os 107 amigos do duplo que estão no futuro para ajudar o nosso duplo e a nós que recebemos seus propósitos para limpar aqui na Terra. Na TDT fala que tudo está desdobrado, ou seja, eu tenho meu duplo, isso eu entendo, mas esses 107 se desdobram de quem? Na TDT, como foi constatado cientificamente esses duplos e como foi constatado também cientificamente que temos que trazer os propósitos deles para limpar na Terra. Olha, Márcia, muito entendimento, essa coisa, por exemplo, dos 107 duplos, você muito possivelmente vai saber porque você me segue. Tá? Isso não está em nenhum livro do Garnier, isso são informações preciosas que ele vai soltando ao longo das suas formações presenciais. E cabe dizer também que muita coisa, gente, ele chegou a determinados entendimentos, acredito eu, muito piamente, porque ele é assim com o duplo dele. O duplo dele foi quem deu o resultado final, um pedacinho final, para que a equação da teoria do desdobramento do espaço do tempo pudesse sair do forno, digamos assim, tá? E isso ele relata em vários locais, inclusive em livros. Então, muita coisa ele fez o entendimento, a síntese, tanto da parte física e matemática, quanto dessa conexão que ele tem. Inclusive, num dos livros dele, ele diz
que ele não poderia receber méritos por nada disso, que esse mérito teria que ser de alguém muito luminoso, que foi quem instruiu ele para que ele conseguisse encontrar tudo que ele encontrou. Se você tem interesse em saber mais sobre os 107 duplos cientificamente, eu sugiro que você entre no site dele, que você comece a olhar a parte de equação e de matemática. Isso não é importante para você, tá? Não vai te fazer concatenar ou entender, mas se você quer, aí vai para a parte física do negócio. Então, quando nós encarnamos, não são todos os duplos que poderiam encarnar, porque dentro da Terra existe um limite de pessoas para viverem, para encarnarem ao mesmo tempo. Tanto que a pandemia, por exemplo, do Covid e outras catástrofes como cólera e que já ocorreram em outros tempos, é como se fosse uma limpeza planetária mesmo, porque a gente salta para 7 bilhões, né, de habitantes. 7 bilhões. Então, como nem todo mundo podia encarnar, se reúnem, definem quem vai encarnar, e essa pessoa, essa criatura, esse duplo que vai efetivamente se desdobrar e criar uma criatura, traz então o propósito, uma parte do propósito dentro do seu, uma parte do propósito de outros 107 duplos. E esse então seria o meu propósito de vida. O Criador, como faz tudo muito estrategicamente, ele posicionou o nosso duplo no passado, para que nós possamos fazer a troca de corpos energéticos e ele vá ao futuro limpar e trazer para nós as melhores possibilidades futuras. Mas isso só acontece durante a noite e durante o dia. Então, os duplos que nós trouxemos responsabilidades, eles ficam posicionados no futuro. Para quê? Para que eles possam me munir de informações durante o dia. Então, durante o dia, quando eu recebo intuições, premonições, sugestões de pensamento, lembra que eu falei para vocês, quem está aqui na live desde o início, que a gente recebe todas essas informações do futuro, eu preciso receber ou dos parasitas ou dos amigos do duplo. Então, vai daí me manter nessa excelência de frequência para que eu receba informações do meu duplo, então, ou dos amigos do meu duplo. Então, eles estão posicionados aí, justamente, nós estamos no meio de 2 tempos para fazer o repasse de informações entre esses tempos, tá? Então, os 107 amigos do duplo é uma responsabilidade que nós trazemos. E que eu falo o seguinte, se você já estava encantado que você tem um duplo, imagina que você tem 107, né? Você tem 108, na verdade, que é o seu duplo e mais 107 que você trouxe para criar. Daí começa a cair a fichinha para vocês do nível de responsabilidade que é eu não querer me meter na vida do outro, eu não querer achar o que é melhor para a vida do outro, eu não querer ajudar quem não me pediu ajuda, porque eu tô metendo a mão no propósito do outro e eu não sei nem qual é o meu. Entendem? Boa tarde, Tereza. Marcos diz, que interessante, Verônica, acabei de formular uma pergunta parecida com a sua. É possível, Cris, que 2 ou mais pessoas possam compartilhar em grupo pensamentos benevolentes para ajudar uma região assolada por um desastre ambiental? Falando nisso, Cris, a telepatia é uma atualização de um mesmo pensamento. É possível o mesmo pensamento ser atualizado por várias pessoas ao mesmo tempo? Lá no meu canal do YouTube tem um videozinho antiguinho que eu falo de que por que não se deve fazer grupos. Antigamente, gente, somente algumas pessoas podiam ter acesso pelas aberturas temporais, que eram os gurus, os videntes, os profetas. Nós estamos vivendo o final de um ciclo de desdobramento do tempo, onde todas as informações e todos os tempos se intercomunicam. É como se esses 3 tempos, antigamente, eles tivessem uma fechadura entre eles. E agora, essa fechadura não existe mais. Por quê? Porque o próprio tempo e o próprio sistema solar precisa se equilibrar energeticamente.
E para que haja esse equilíbrio energético, eles precisam tomar um do outro para poder tentar esse equilíbrio. Como estamos vivendo ao final de um ciclo do desdobramento e todas as informações estão acessíveis a qualquer um, e uma mesma informação está disponível para todos ao mesmo tempo, nós não precisamos nos reunir. E é até perigoso nos reunirmos. Por quê? Quer ver? Eu quero fazer uma pergunta aí. Quem já fez a quarentena comigo? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, por favor. Vocês, conhecendo o mecanismo do desdobramento, vocês se juntariam com alguém para pensar em conjunto e para fazer, por exemplo, uma meditação pelo todo, ou para ajudar alguém ou algum ambiente? Coloquem aí se vocês, com esse conhecimento, vocês se colocariam nessa situação. Por que que eu pergunto? Por que que eu pergunto e por que que eu falo isso, gente? Que quando nós nos juntamos, sabendo o quanto é complexo a gente controlar o nosso mesmo, aí já tá falando não. Sabendo o quanto é difícil controlar o nosso não, como eu vou confiar que o outro, como que eu vou ter segurança que o que o outro tá pensando tá ok, que ele sabe fazer isso? Por quê? Se eu me coloco em conjunto, eu também acesso essas informações. Agora, que qualidade, qual é o resultado que isso vai dar? Aí, todo mundo falando não, jamais, Cris, não. É simples assim. Então, quando você entende o desdobramento do tempo, quando você entende a importância e a responsabilidade que cada um de nós tem, não se deve formar grupos para nada. Se vocês querem um conselho meu, fujam dessas meditações coletivas. Fujam. Tá? Ó, Elza diz, não, cada um está em uma vibração diferente. Exatamente. Não façam porque vocês vão assumir as consequências e vocês podem captar uma informação completamente inapropriada para vocês e viver aquilo ali. Então, não se faz, tá? Quando você descobre o poder que tem o teu duplo e o poder que você tem em você, você não precisa de mais nada. Mais ninguém. Nenhum dirigente, nenhuma técnica, nenhum dogma, nenhum templo. Você não precisa de nada. Você precisa da tua cama. Só. Para falar que você precisa de alguma coisa, você precisa da tua cama. Para dormir. Mesmo assim, se você conseguir dormir em pé, nem da cama você precisa. Tá? Então, é muito, muito perigoso. E aí as pessoas estão em meditações dessas coletivas, a vida tá toda cagada e eles não sabem por que a vida tá toda cagada se ele tá lá meditando pelo todo. Ok? Falando nisso, a telepatia é uma atualização de um mesmo pensamento? Exatamente. Lembra que eu falei que um mesmo potencial, que são as sugestões de pensamentos que vêm pra gente, está disponível para todo mundo ao mesmo tempo. Agora, podemos, por exemplo, eu e a Elba. Atualizamos agora a mesma sugestão, recebemos a mesma sugestão de pensamento. Só que eu decido não ficar e ela sim. Então ela vai atualizar depois as consequências daquilo. Ok? Todo mundo fala não. Você pode incorrer, a Simone fala, você pode incorrer no erro de atualizar potenciais não bons, exceto, e pode correr o risco de atualizar um potencial negativo que outra pessoa criou e nem você, não foi nem você que criou, sabe? Então é perigoso. Alba fala, eu fiz antes de saber e tomei na cabeça por 6 meses, tá vendo? Eliane diz, vai dormir. Então, a telepatia, gente, é um fenômeno que também é explicado pela teoria. A Jaqueline diz, Jaqueline Ruivo, boa tarde, Cris, gostaria de saber sobre a limpeza através do Ho'oponopono. Eu vi uma explicação em uma live mais antiga, porém não ficou claro. Eu fazia muito Ho'oponopono até para afastar maus pensamentos. Agora não sei se o que falo limpo.
Sou nova no grupo e também conheci o tema duplo há pouco tempo. Ok, seja muito bem-vinda, tá, Jaqueline? O Ho'oponopono, ele, como o Ho'oponopono foi, para mim, foi muito positivo até eu conhecer a teoria e os mecanismos do desdobramento. Hoje em dia eu já não faço mais uso. Por quê? Entendi perfeitamente, não só através da teoria, mas eu falo de espiritualidade e ciência, e tudo aquilo que eu falo de mente tem um fundo científico, eu não falo porque sim, né? Entendendo que toda emoção ela é desencadeada por um comando cerebral, e que eu ajustando os meus pensamentos, eu consigo ajustar tudo que vem depois, já sejam as minhas emoções, as minhas palavras, as minhas ações. Então, eu não precisei mais do Ho'oponopono, tá? E o Ho'oponopono, tem muita gente, eu não sei como que você faz, mas tem muita gente, assim, o que é pregado e o que é passado para a maioria das pessoas é que sinto muito, eu te amo, sou grato. Sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grato. E que você falar isso várias vezes ou uma vez já é o suficiente. Não sei se vocês sabem, mas existe aí um 108. Olha o 108 aí dos amigos do duplo e o duplo. Tudo, gente, tem explicação numérica, tá? Você precisa fazer 108. E se vocês não sabem, um Japamala também tem 108 contas. Um monte de coisa que o número é perseguido. Então, o Ho'oponopono, você precisa falar essas frases, mas você precisa, além de falar, você precisa sentir. Quando eu ensinava o Ho'oponopono para alguns dos meus clientes, eu ensinava da seguinte maneira. Eu mandava eles complementarem essa frase do Ho'oponopono com algo mais, para que ela se tornasse genuína, que já é o trabalho que a gente faz na teoria, na teoria, né, na filosofia TDT. Sinto muito. Se você está fazendo isso para uma pessoa, sinto muito por quê? Porque é fácil eu falar, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tá fazendo isso para quem? Tá entregando para quem? Ah, eu tô fazendo para uma pessoa, uma amiga que a gente discutiu e a gente deixou de se falar. Então vamos lá. Sinto muito por nos encontrarmos dessa maneira. Eu te amo. E amo todas as vezes que você esteve junto comigo ou me apoiou. Sou grata pela sua amizade, sou imensamente grata. Me perdoe por ter te feito algum mal. Olha, energeticamente, emocionalmente, tudo que você está movendo. E a diferença que se transforma só as palavras com tudo que você está impregnando, que é justamente o que a gente faz na hora do pensamento benevolente. Então não adianta, quando você começa a utilizar o pensamento benevolente, já não é necessário, tá? Eu não sou contra, mas já não é necessário. Nem mantra, nem meditação, nem Ho'oponopono. Por quê? Porque você já não tem mais necessidade, você já tem esse controle a partir do teu pensamento. E você sabe que Deus está em você. Essa coisa de que Deus está separado, está isolado, está inacessível, não. Então, a utilização do Ho'oponopono, você coloca que você usava para afastar maus pensamentos, mas com toda certeza, eu garanto a você, que o Ho'oponopono te afastava temporariamente. E aí é aquela coisa de resultado talvez imediato, mas não definitivo. Por quê? Porque se você não mudar o padrão que você tem de decodificação, se você não mudar a forma com que você aceita receber essa energia e informação, com quem você está recebendo, de quem você está recebendo essa energia e informação, não adianta. Pode fazer 300 milhões de Ho'oponopono o dia todo, que você vai continuar entrando, permitindo entrar essa frequência, essas sugestões de pensamento. E aí, se eu só tenho sugestões de pensamento maléficas, que material a minha mente tem para decodificar? Coisas maléficas. E se minha mente só decodifica coisas maléficas, o que eu estou criando? Coisas maléficas. E se eu só estou criando coisas maléficas, como que o meu duplo vai trazer algo bom para mim? Não tem como. O duplo só pode trazer aquilo que nós conseguimos criar.
beleza? Espero que tenha te ajudado e se não, quinta-feira, mete lá mais perguntas. E para quem tá chegando agora e que não sabe do que eu tô falando, estou fazendo uma live tirando dúvidas da minha comunidade do coração, comunidade Princípio Vital, um grupo no WhatsApp, onde eu dou informações para quem tem interesse em saber mais sobre isso. E às quintas-feiras nós abrimos o grupo para que as pessoas possam colocar as suas perguntas e eu respondo aqui toda sexta. O link para minhas mentorias e para o workshop do Duplo para Iniciantes, para quarentena, que já estão abertas as novas inscrições, e do grupo do WhatsApp está lá no link na minha bio, combinado? A Su Souza diz, boa tarde galera, boa tarde Cris. Segundo Jean-Pierre, não devemos ou não podemos fazer conexão com o nosso duplo para ajustar a vida de outras pessoas, porque não sabemos o que elas desejam, nem o que seria bom para elas, correto? Su, você tá ficando fera, vamos lá. Mas quando eu me conecto com o meu duplo e ele escolhe a melhor opção, o melhor caminho para mim, automaticamente eu estarei ajudando os demais e o planeta, correto? Perfeito. Me esclareça, por favor, já não vou nem esclarecer porque tá tudo certo. E se isso tem a ver com a egrégora? Se está ficando bom para mim, as pessoas que estão à minha volta serão tocadas também. Eu pergunto isso porque eu tô vendo acontecer umas coisas boas para mim e beneficiando as pessoas que me cercam, ou estou falando bobagens? Sei que tá ficando bom demais e tá acontecendo umas coisas bem legais para mim e para os que me cercam. Gratidão, Cris. E eu me alegro muitíssimo, muitíssimo. Ó, duplos T para você. Me alegro muito e sim. O que acontece quando a gente começa a mudar a vibe, gente? Quando a gente começa a mudar a energia e a criação que a gente está fazendo? Eu não tenho mais ressonância com aquilo que é ruim. Começam a aparecer oportunidades, situações, tranquilidade, felicidade sem motivo aparente. E tudo que está em volta reverbera, porque aquela linda frase que eu amo de verdade, mas que muita gente pouco compreende, todos somos um. O que eu faço aqui reverbera e impacta no outro. Então não tem como as pessoas que começam o processo de utilização da teoria na sua vida, de aplicação, me falam isso com muita frequência. As pessoas em torno delas começam a falar, o que está acontecendo com você? O que você está fazendo? Porque é nítido, fica muito claro, as pessoas começam a perceber e você mesmo está fazendo uma proteção, né? Você está movendo um campo. A benevolência, ela não só cria potenciais, gente, como ela cria uma grande blindagem em torno de você. Então, não há mal que consiga chegar a você. É aquela tal coisa, se teu santo é forte, meu anjo da guarda é Superman, é assim que funciona. Então, Su, eu fico muito, muito contente mesmo que as coisas estejam acontecendo para você. Tá bom demais? Não tá bom demais não, é assim, duplo, como podemos atualizar mais e melhor? Não fala que tá demais não. Tá acontecendo coisas muito legais para mim e para os que me cercam. A Gila diz, depois da quarentena, essas palavras de Jesus tomou um novo sentido na minha vida. Se tu podes crer tudo e é possível ao que crê. Suava distante, hoje é pleno, claro. As coisas boas, né, Rosane? Coisa boa, bom saber disso. O Marcos diz, durante o período... gente, o Marcos, ele eu tô vendo aqui que não copiaram aqui, mas o Marcos disponibilizou 2 links que eu fui lá ver, e um dos que você disponibilizou, que fala da benevolência, eu adorei. Eu vou, inclusive, catar algumas coisas lá daquele site, porque falam muito, muito bem da benevolência, fazem várias analogias falando de Jesus. Obrigada por compartilhar. Quem não abriu esse link que o Marcos disponibilizou, gente, ou foi o Marcos ou foi o Guto, abram, tá lá no grupo, tá? Do WhatsApp. Maravilhoso o que fala da benevolência. Maravilhoso, indico. O Marcos diz, então, durante o período do sono, Cris,
Quando ainda não entramos no período REM, podemos atualizar algum pensamento que não seja de parasita, ou eles só podem ser atualizados no período de vigília? Oxi! Durante o período de vigília, não entramos no sono REM, podemos atualizar pensamento de parasita ou dos amigos do duplo, sempre de seres do futuro. Ou eles só podem ser atualizados no tempo de vigília? Não, porque se eu durmo e não controlo meu adormecimento, ao invés de ir para o passado, eu paro no futuro, com quem que eu troco de corpo energético? Com os parasitas. E se eu troco de corpo energético com os parasitas, eu vou ter essa informação no meu corpo, tá? Então, eu posso receber informações tanto em vigília, quanto durante a fase REM do sono, tanto do meu duplo ou seus amigos, como dos parasitas. Os parasitas atuam nas duas, tá bom? Aí, foi o Marcos. Fui eu, Cris, obrigada. Obrigada a você, Marcos. Maravilhoso. Vou bem roubatilhar lá algumas coisas que eu achei bem legal. Muito obrigada, viu? Por tanta contribuição. A Ana diz: sou nova no grupo e tem 2 questões. À noite, antes de dormir, a única coisa que eu preciso é falar com o duplo, contar o que se passa na minha vida, que necessita ser solucionado e pedir que seja atualizada a melhor solução ou futuro possível para a situação. É só isso? Não é isso, tá? O duplo não nos ouve, o duplo não nos vê. Você não tem que conversar com ele. Se você é nova, Ana, e para quem tá chegando agora, gente, no dia 20 de agosto, eu faço um workshop do duplo para iniciantes, onde eu vou falar o beabá da coisa. Inclusive, como se deve fazer o pedido, como você deve controlar o adormecimento para que você saia desse encontro, que é um encontro de 3 horas, mas é num domingo, tá? De tarde, para todo mundo poder participar. O valor é irrisório, são 3 horas comigo, onde eu vou dar todos esses conceitos e explicar o passo a passo. E vocês vão ter a oportunidade de fazer as perguntas que vocês quiserem também. Mas assim, eu não tenho que falar com o duplo, porque o duplo não me vê e não me ouve. Aí ele é um outro eu vivendo em outro espaço-tempo. Então, nesse workshop, eu falo uma linguagem ainda mais, digamos, simplificada, para quem está caindo de paraquedas poder se situar e entender mais, tá? Mas o duplo não nos vê e não nos ouve. Ele está no tempo e espaço passado. E o que nós temos que fazer é mentalizar o que precisamos. Não precisamos pedir que ele atualize a melhor solução do futuro. Porque, Ana, você talvez ainda não saiba, mas o duplo vive tudo aquilo que nós vivemos 3 dias depois que nós. 3 dias é o que nos separa dentro dessa nossa unidade de medida, relógio que a gente tem. Dentro dessa unidade de medida, 3 dias depois, tudo que eu vivo, meu duplo vai viver. Então, ele não tem o menor interesse em que a gente viva mal. Esse é o tipo de coisa que a gente não precisa fazer. E a segunda, ela diz: gostaria que me falasse um pouco sobre o pensamento benevolente. Eu hoje, nessa live mesmo, acho que eu já falei bastante. De qualquer maneira, se você ver essa live, assistir essa live depois, vê desde o início que eu expliquei. Ok? Já respondi em outra pergunta. A Su diz: Cris, pintou uma dúvida. Fico maratonando seus vídeos, vocês aí chamando de Crisflix, adoro. Se eu estou vivendo na benevolência e num dia qualquer eu perco o controle por algum motivo, tudo vai por água abaixo, eu perco a conexão, como é isso? Não. Todos nós damos as nossas escorregadas. Lembrem-se que nós somos seres humanos e nós ainda estamos aqui porque temos coisas a fazer e temos o nosso próprio processo de evolução. Se nós fôssemos, e por isso eu também falo que eu não gosto de quando me chamam de ser iluminado, porque se nós fôssemos iluminados, não estaríamos aqui. Iluminado mesmo é o meu duplo, eu não. Então a gente pode dar essas escorregadas, é normal. O que vai acontecer? Você vai criar um potencial, se você chegar a decodificar, você vai estar criando um potencial
E você pode perfeitamente fazer a anulação disso com um pensamento benevolente imediatamente. Posso fazer 300 horas depois que eu me dei conta de que eu estava sendo malevolente? Não adianta nada, já foi, já era. O que a gente faz é uma anulação energética no momento. Mas para isso eu preciso ser rápido na pescagem dos meus pensamentos. E é isso, por exemplo, que a gente trabalha na quarentena. Para que sejamos rápidos e não dá tempo da mente chegar a criar esse potencial, ok? E aí pode acontecer isso também de você dar uma escorregada e não conseguir se conectar com o seu duplo e ser parasitado uma noite. Tudo bem, pode acontecer. Mas a gente sabe só que o dia 40 vai ter alguma coisa aí que não vai ser resolvida com as melhores possibilidades. Mas eu acho que a gente precisa ter uma coisa em mente. Tô fazendo o que tem que ser feito? Se eu tô fazendo o que tem que ser feito, precisamos ter compaixão e entendimento com nós mesmos que não vamos chegar à perfeição e nem queremos. Eu não quero. Eu não sou iluminada. Nem você. Então tenham isso com vocês. Se tá fazendo o que tem que ser feito, ok, é possível que a gente erre alguma vez. Agora, não tô fazendo o que tem que ser feito e quero uma vida melhor, aí, desculpa, mas fica muito difícil, tá bom? Então, não, você perde a conexão um dia. Ou seja, o seu dia 40 lá na frente, aquele que você não se conectou com o duplo, vai ficar furado. Mas, no dia seguinte, você volta a fazer tudo que você tem que fazer e você vai consertando. Então, vai ser um dia que não vai ser tão legal quanto poderia ser. Entende? A Jaqueline diz, alguém daqui do grupo sabe ou faz o Ho'oponopono, sabe me explicar? E aí, eu vou ler aqui porque a Rita Carvalho deu uma explicação muito boa, tá? Ela fala assim, ela respondeu a colega, né? Falando que o que ela vai colocar é sua opinião, mas eu achei muito legal. Ó, creio que não há relação, pois os trabalhos com o duplo desenvolvem-se no contexto da verdade do ser. Por exemplo, o Ho'oponopono, mesmo que o sujeito esteja aborrecido ou triste com algo ou com alguém, ele dita o mantra, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Nos trabalhos com o duplo, atua-se com a benevolência, o que vale dizer, o sujeito pensa em alguma verdade sobre o outro e ativa energeticamente a produção dessa energia. Exemplo, alguém o feriu muito, mas esse alguém possui uma qualidade real, tipo prestatividade. Então, se pode pensar, fulano é muito prestativo. Realmente, é uma libertação a teoria do duplo, pois ela estimula a aceitação do outro com as suas negatividades, pensando em algo bom que ele possui sem forçar a barra, por isso precisa ser genuíno. Mas é apenas a minha opinião e a sua opinião está perfeita, muito obrigada. Ela diz, já pratiquei muito Ho'oponopono, mas senti a sensação de bem-estar e liberdade, mas não senti a sensação de bem-estar e liberdade que sinto hoje após a descoberta do duplo e da TDT. Ó, Rita, duplos T, viu? Gratidão por estar aqui. E ela que diz, eu é que agradeço, exercitando o pensamento, a quarentena da benevolência incita a reflexão, mexe com toda a nossa natureza. A Rita está na atual quarentena da benevolência. Então, gente, é isso aí. Hoje, acho até que passou. Não passou não. Passou. Vamos ver se o Instagram vai deixar. Eu vou deixar essa live aí gravada. Também vou publicar ela lá no YouTube. Vai ficar na vertical, mas não tem problema. Fazendo uma lembrança aqui, quem é novato, eu recomendo que participem do workshop duplo para iniciantes. Lá eu falo uma linguagem bem simplificada, explico passo a passo, explico o significado de cada termo que eu utilizo e vocês vão ter um entendimento melhor, que não é o duplo quântico, que o duplo não é a nossa parte energética, não é a nossa parte quântica, não é a nossa parte ondulatória. E vou adiantar para vocês, para que vocês quebrem já esse entendimento, se vocês trouxeram já essa informação, o seguinte, o duplo, antes de nós encarnarmos na Terra, era um ser com um corpo físico, tá? E um corpo energético. Esse corpo energético se desdobra em dois, se divide.
E é esse corpo energético que habita o nosso corpo físico. E nós temos a possibilidade de intercambiar de corpos energéticos durante a fase REM do sono. Por isso que o duplo não é a minha parte quântica, tá? E é por isso também que eu falo que em nós habita uma parcela imortal, em nós habita essa divindade. E para que a gente possa resolver os nossos problemas, basta que a gente vá dormir e que a gente controle a malevolência dos nossos pensamentos. Então, quanta gratidão, Cride, Indira, maravilha de live. Muito obrigada, querida, muito obrigada pela tua presença. E eu vou saudar vocês com o mesmo movimento aqui do Namastê, só que eu falo duplostê. O duplo que habita em mim saúda o duplo que habita em você. Gratidão a todos vocês. Um beijo da magra. Beijo, 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 beijo. Duplostê, 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 Marcos.